amados, hoje eu vou falar do livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, esse Espírito que ele fala, o que o Espírito diz às igrejas, é o Espírito Santo, viu? Porque esse Espírito aqui é com letra maiúscula. Quando é com letra maiúscula, é porque representa o Espírito Santo. Se fosse letra minúscula, a palavra Espírito, seria outro Espírito, que não fosse o Espírito Santo, entendeu? E também você vê que ele cita aqui Jezabel, né? Como seduzindo os servos de Deus. Você vê que ele diz assim, ó: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então você vê que Jesus, ele fala aqui que não é outra pessoa que ela está seduzindo, uma pessoa que não é servo de Deus, mas ela está seduzindo os próprios servos de Deus. Você vê que ele fala aqui, ó, Jezabel, mais ainda seduz aos meus servos a praticar a prostituição. Então, amados, você vê aqui que nem os servos, o inimigo, né, as trevas, deixa eles seguirem a vida em paz. Eles ficam tentando seduzir os servos de Deus para praticar coisa errada. Você vê? Então a gente tem que abrir bem os olhos para isso, porque do mesmo jeito que acontecia naquele tempo antigo, acontece hoje. Você vê, o poder de Deus não mudou, é o mesmo. Muitas coisas, a perseguição que existia antigamente existe hoje em dia também. Os servos eram seduzidos a praticar
prostituição e comerem coisas sacrificadas. Então, amados, tem que vigiar para não cair nas ciladas de Satanás, não cair nas ciladas de Jezabel, viu? Tem que estar em constante vigilância, porque Deus fala assim, ó, vigiai e orai, para não cair em tentação. Quem está de pé, vigia para não cair, entendeu? Então, aqui Deus, a gente tem que refletir nessa palavra de Deus, para a gente estar sempre atento em praticar a vontade de Deus e nunca a vontade do inimigo. Porque Satanás, ele já está condenado. Os dias dele já estão contados. Sabe que só está esperando a volta de Jesus para ele ser jogado no lago de fogo do inferno e ficar para lá, para os infernos, de uma vez por toda, acorrentado, aprisionado, queimando no lago de fogo. Ele e todos os anjos dele que praticam a iniquidade e a besta fera, toda essa tranqueira, essas coisas do Satanás, vai tudo ser queimado no lago de fogo. Mas ele já é um ser vencido. Jesus Cristo já venceu ele. Por isso que Jesus fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele ainda frisa bem, ó, somos vencedores, porém em Cristo Jesus. A gente tem que estar em Cristo, a gente tem que estar confessando o nome de Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e além dele não há outro Senhor. Ele é o único, o grande eu sou, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Santíssima Trindade é um só. Então nós temos que estar sempre praticando a vontade dele, fazendo a vontade dele, porque nele, fazendo a vontade dele, nós somos mais do que vencedores. Por mais que Satanás tente derrotar os que são eleitos de Deus, os que aceitaram Jesus Cristo, ele não pode, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Boa noite, meus amados, fica com Deus.